Bom, pessoal, então agora nós iremos dar início à nossa 13ª aula teórica de citologia. Essa, então, é a nossa última aula dessa disciplina e nessa aula nós iremos abordar alguns aspectos dos processos de diferenciação, comunicação e morte celular. Então, no início desta aula, eu deixo um questionamento com vocês. Então eu pergunto, vocês acham que todas as células do nosso corpo, do corpo animal ou de um ser eucarionte multicelular, todas as células do corpo desse ser eucarionte multicelular, elas são iguais e exercem a mesma função? Não, né? Obviamente que não. Na primeira aula dessa disciplina, eu mostrei para vocês que nos seres eucariontes multicelulares nós temos células que assumem funções distintas e essas células com funções específicas se unem formando tecidos, que se unem formando órgãos que integram sistemas. E isso só é possível graças a um processo de diferenciação celular. E o que é essa diferenciação celular? Bom, diferenciação celular, vamos parar primeiro para pensar como que se origina a vida, né? Então, para que inicie a vida, é necessário que haja um processo de fecundação. Nós teremos um espermatozoide contendo o genoma paterno que vai fecundar um oosto que contém o genoma materno e ao ocorrer esse processo de fecundação que nós vimos na aula anterior referente a núcleo celular, haverá a formação de um zigoto que vai reconstituir a ploidia, ou seja, o número de cromossomos característicos daquela espécie. A partir desse zigoto, que é uma única célula diploide, vai se originar um indivíduo multicelular, certo? Então, esse zigoto ele vai começar a sofrer divisões celulares por meio de mitoses e essas células, por meio de sinalização química, vai assumir determinados formatos e funções específicas para constituir, para integrar o corpo daquele animal. Então, diferenciação celular, o que é? É o processo de especialização das células, no qual acabei de comentar que a partir de um zigoto, essas células vão se dividindo e assumindo funções específicas. Então, essa especialização que as células adquirem para constituir um indivíduo, para desempenhar funções específicas, caracteriza o processo de diferenciação celular. Então, essa imagem aqui está representando o que eu acabei de dizer, mostrando os estágios do desenvolvimento embrionário. Então, para originar a vida, é necessário que haja fecundação. Então, nós temos um óvulo aqui representado que foi fecundado. A partir do momento que ocorre a fecundação, nós temos a formação do zigoto. O zigoto é uma célula diploide, que é a primeira célula que constitui o corpo, né, de um organismo eucarionte multicelular. A partir desse zigoto, ele vai começar a sofrer intensas mitoses. As células oriundas das mitoses do zigoto são chamadas de blastômeros. Então, esses blastômeros começam a se dividir até esse embrião alcançar o estágio de mórula, como vocês podem ver na imagem ali, que parece uma amora, por isso que recebe o nome de mórula. Devido à alta compactação dos blastômeros na mórula, começa a entrar líquido uterino para dentro dessa mórula que começa a empurrar a massa celular dentro dessa mórula, formando o que nós chamamos de blastocisto. Então, blastocisto é esse estágio embrionário aqui, que é caracterizado pela presença de uma cavidade no seu interior, que é repleta de líquido, chamada de blastocele, que delimita um grupinho de células que consta aqui em azulzinho, que nós chamamos de embrioblasto, que vai dar origem ao corpo do animal, e o restante dessas células que compõem a parte externa ali do blastocisto, que vai ser o trofoblasto e que vai dar origem à placenta. Então, todos nós, né, tanto o homem quanto os mamíferos domésticos passam por esses estágios de desenvolvimento. Então, notem que a célula do zigoto, ela ainda é uma célula que não está diferenciada, certo? Então, ela começa a se dividir. Até o estágio de blastocisto, nós não temos células diferenciadas. Todas elas possuem o mesmo material genético no seu núcleo e estão desempenhando as mesmas funções. Nós não temos ainda células diferenciadas para a formação de tecidos específicos nesse momento.
Bom, quando o embrião alcança o estágio de blastocisto, o embrioblasto, que eu comentei com vocês que vai dar origem ao corpo do embrião, começa então a sofrer uma certa diferenciação, que nós chamamos de delaminação. Então, nesse estágio embrionário, aparecem 3 folhetos embrionários, que é ectoderme, mesoderme e endoderme. E a partir de cada um destes folhetos embrionários vai ocorrer a diferenciação das células que compõem esses folhetos para dar origem aos diferentes sistemas que compõem o corpo animal. Então, a partir da ectoderme, as células vão sofrer diferenciação por meio de mecanismos que nós veremos mais adiante, dando origem à epiderme, anexos e ao sistema nervoso central e periférico. A partir da mesoderme, as células sofrerão diferenciação, dando origem aos sistemas muscular, esquelético, cardiovascular e urogenital. E a partir da endoderme, nós teremos os revestimentos internos de diferentes sistemas: sistema respiratório, gastrointestinal e urogenital. Então, gente, aqui nós temos 2 designações. Nós podemos designar, né, 2 propriedades da célula, que são a potencialidade celular e a diferenciação. Quando a gente fala em potencialidade celular, o que significa? Potencialidade é a capacidade de uma célula conseguir se diferenciar, originando outros tipos celulares, enquanto que diferenciação é a especialização daquela célula. Então, vocês concordam que uma célula que tem um alto potencial, ou seja, uma célula com alta potencialidade, ela vai ter uma baixa diferenciação. Então, células indiferenciadas apresentam uma maior potencialidade, ou seja, capacidade de dar origem a outros tipos celulares. Então, por exemplo, o zigoto. O zigoto é a célula com maior grau de potencialidade, porque ela é ainda uma célula indiferenciada que é capaz de originar qualquer célula do corpo daquele animal, como nós já vimos anteriormente. Então, ela apresenta potencial máximo. Ela é considerada uma célula totipotente. Nós veremos a classificação dos diferentes tipos celulares de acordo com sua potencialidade. Então, vejam nessa imagem aqui, né? O que eu coloco para vocês? Quanto maior for a potencialidade, ou seja, quanto maior for a capacidade das células se diferenciar em outras, obviamente menor vai ser a sua diferenciação, menos diferenciada ela será. E daí, nesse contexto, nós falamos das células-tronco, né? Que vocês já devem ter ouvido falar por aí o que seriam as células-troncos. Células-tronco são células que apresentam uma alta potencialidade, ou seja, a capacidade de se diferenciar em outros tipos celulares. E nós vamos ver a importância, né, dessas células-tronco mais adiante. Então, essa tabelinha aqui só serve para exemplificar, para vocês entenderem de fato a diferença entre potencialidade e diferenciação. Então, o zigoto, né, que é uma célula embrionária, e os blastômeros, que constituem os primeiros estágios embrionários, eles apresentam alta potencialidade, 100% de potencialidade e nenhum grau de diferenciação, porque eles conseguem dar origem a qualquer tipo celular da célula, ou seja, eles são células indiferenciadas e com alta potencialidade. Já, por exemplo, as células nervosas, os neurônios, né, as fibras musculares que constituem o coração, elas são células com baixo grau de potencialidade, ou seja, assim, elas apresentam 0% de potencialidade porque elas são altamente diferenciadas. Então, assim, um neurônio não consegue dar origem, né, a nenhuma outra célula distinta a ele. Então, esses aqui são exemplos, né, de células que apresentam diferentes graus de potencialidade e diferenciação. Então, nesse contexto, o que são as células-tronco? Então, as células-tronco são células que podem se diferenciar no que o organismo quiser, como mostra aqui essa figurinha, né? Em outras palavras, gente, células-tronco vocês também vão encontrar na literatura sendo designadas como células-mães ou células estaminais. São células indiferenciadas, como eu já disse há pouco, que apresentam 0% de diferenciação,
com capacidade de se autoduplicar, ou seja, de se dividir, originando novas de si mesmo, ou seja, células-tronco que têm a capacidade de sofrer mitose para originar novas células-tronco e também de se diferenciar em outros tipos celulares. Onde nós temos células-tronco? Nós acabamos de ver que o zigoto, por exemplo, é uma célula-tronco, tá? Ele consegue se diferenciar em qualquer tipo celular. No indivíduo adulto, onde nós vamos ter? Na medula óssea. Só que o grau de potencialidade das células que compõem a medula óssea comparado com o grau de potencialidade do embrião são distintos, porque as células da medula óssea, a medula óssea ela só consegue originar células específicas do sangue, são glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, enquanto que as células embrionárias conseguem se diferenciar, dando origem a qualquer célula do corpo animal ou do corpo humano. E nós temos também células-tronco no cordão umbilical, mas também cuja potencialidade é menor do que o grau de potencialidade dos embriões. E daí vocês vão me perguntar, mas para quê? Qual que é a importância das células-tronco? Então, existe uma aplicação terapêutica, né, das células-tronco, uma vez que, dada essa capacidade que essas células têm de se diferenciar em outros tipos celulares, elas possibilitam a substituição de células afuncionais no organismo, possibilita restaurar tecidos, órgãos, possibilita o tratamento e cura para doenças neurodegenerativas, diabetes, né, no caso da pessoa que tem a diabetes tipo 1, que tem as ilhotas de Langerhans no pâncreas destruídas, as células-tronco seriam uma alternativa para a reconstituição desse tecido, né? Assim como reconstituição de lesões medulares, imagina, animais, seres humanos que sofrem acidente, paralíticos, tetraplégicos, conseguirem retomar os seus movimentos graças às células-tronco. Mas é algo que ainda está em estudo. Então, a aplicação terapêutica dessas células-tronco ainda está em estudo. Aí, então, de acordo com a origem, porque nós vimos que nós temos diferentes tipos celulares que são células-tronco. Então, de acordo com a origem, as células-tronco, elas podem ser embrionárias, que são o zigoto até o estágio de blastocisto, ou seja, um embrião de 5, 6 dias. Nós vamos ter as células-tronco adultas, que ocorrem, então, no corpo, né, de um animal já adulto, como, por exemplo, as células da medula óssea, que são multipotentes, que nós veremos mais adiante, e no cordão umbilical, por exemplo, de um recém-nascido, nós também teremos células-tronco. Além disso, existe a possibilidade de produção de células-tronco em laboratório, que nós chamamos de células-tronco induzidas em laboratório, onde as pesquisas nesse sentido iniciaram em 2007, que consiste no quê? Consiste em você pegar um fragmento de tecido do corpo de um animal adulto, por exemplo, e em laboratório, por meio de por meio de reprogramação genética, fazer com que essa célula adulta já diferenciada sofra uma desprogramação, né? Ou seja, uma desdiferenciação, né? Então, essa seria a célula-tronco induzida em laboratório, ou seja, a partir de uma célula já diferenciada de um ser adulto, você causar uma reprogramação gênica para que ela volte a se comportar como uma célula-tronco, podendo se diferenciar em qualquer outro tipo celular. Aí, gente, de acordo com a potencialidade, essas células-tronco podem ser classificadas em totipotente, que são aquelas células que têm a capacidade de se diferenciar em qualquer tipo celular, inclusive até envolvendo placenta no desenvolvimento embrionário. Então, os únicos tipos celulares que são totipotentes é o zigoto e o embrião no seu estágio inicial de desenvolvimento até mórula. Nós teremos células-tronco pluripotente, que são aquelas que são capazes de se diferenciar em qualquer tipo celular do corpo do animal, exceto placenta no desenvolvimento embrionário. Então, se enquadram como pluripotentes as células que constituem o embrioblasto. O que é o embrioblasto? Lembra num dos slides iniciais dessa aula que eu coloquei a imagem de um embriãozinho
logo depois do estágio de mórula, que começa a entrar líquido uterino dentro da mórula, que esse líquido separa, né, as células, formando um grupinho de células dentro do embrião que é chamado de embrioblasto. Então, no estágio de blastocisto, nós temos o embrioblasto, que tem essa capacidade, né, que pode ser considerada células-tronco pluripotente, ou seja, pode se diferenciar em qualquer tipo celular do corpo do animal, tirando a possibilidade de se diferenciar em placenta, porque serão os trofoblastos que se diferenciarão em placenta. Depois nós temos as células-tronco multipotentes, que são aquelas que são capazes de se diferenciar num número limitado de células especializadas. No caso do indivíduo adulto, nós teremos a medula óssea. Então, a medula óssea, ela é constituída por células-tronco que conseguem originar células especializadas, porém, apenas do tecido sanguíneo. Então, elas só conseguem dar origem às células da série branca e vermelha, né? Glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. E nós temos as células-tronco unipotentes, que são células que acontecem em diversos tecidos celulares que só conseguem se diferenciar num tipo celular específico. Um exemplo, na musculatura. Lembra que eu falei numa aula anterior que a fibra muscular ela não se regenera, que existe na musculatura células satélites que mediante a uma intensa pressão, né, intensa atividade física, essas células satélites podem se diferenciar numa nova fibra muscular. Mesma coisa pode acontecer no fígado e em outros órgãos do organismo. Então, essas são as classificações que uma célula-tronco pode receber de acordo com sua potencialidade. Então, vamos falar um pouquinho das células-tronco embrionárias. Qual que é a vantagem? A primeira vantagem é que elas são totipotentes. Então, ela te dá uma maior flexibilidade de trabalho no sentido que ela pode se diferenciar no tipo celular que você quiser. E elas ocorrem de maneira mais abundante se vocês pensarem que a gente pode produzir embriões in vitro e a partir desses embriões produzidos in vitro na quantidade que a gente desejar, a partir de, por exemplo, ossos obtidos de animais que foram abatidos, né, a gente consegue ter uma certa abundância de material para se trabalhar em laboratório. A desvantagem do uso das células-tronco embrionárias é que, primeiro, a necessidade de destruir uma vida, porque a gente vai ter que realizar o processo de fecundação para produzir o embrião e esse embrião vai ter que ser destruído porque nós utilizaremos as células que compõem esse embrião para originar tecidos celulares visando, por exemplo, o tratamento de determinadas doenças. E aí existe um problema ético, religioso nessa questão que impede, né, essa destruição da vida, destruição de um embrião, embora isso fosse para salvar ou aumentar o bem-estar de vidas já existentes. Outro problema das células-tronco embrionárias é que, como elas são totipotentes, ou seja, não apresentam nenhum grau de diferenciação, a possibilidade de, ao induzir a diferenciação delas, isso causar uma rejeição na pessoa que vai, por exemplo, receber essas células para algum tratamento é muito maior. Então, a possibilidade de rejeição, da defesa autoimune do corpo daquele ser humano, o animal que está recebendo essas células, e a possibilidade de desenvolvimento de tumor é maior, justamente porque essas células são indiferenciadas, podendo se diferenciar em qualquer outro tipo celular. Então, a possibilidade de ao utilizar as células-tronco embrionárias para um determinado tratamento, essas células se diferenciarem em outro tipo celular, gerando tumores, é muito alta. E as células-tronco adultas? A vantagem é que você também tem uma facilidade de obtenção, porque nós podemos obter, por exemplo, a partir da coleta da medula óssea de seres adultos. A vantagem também é que você não precisa destruir uma vida, porque você não vai ter que destruir um embrião, como acontecia no caso anterior. Você tem menos chances de rejeição e formação de tumores, porque você vai trabalhar com células que já apresentam uma certa diferenciação, então ou seja, elas não apresentam alto grau de potencialidade.
Tá? Então, a possibilidade de você, ao transferir essas células para um organismo, elas se diferenciarem num tipo celular que não é o do interesse, é muito mais baixo. A desvantagem é que as células tronco adultas, elas não têm uma alta potencialidade, ou elas são multipotentes ou unipotentes. Como multipotentes, nós só temos as células da medula óssea, então, que só podem ser utilizadas, por exemplo, no caso de situações de leucemia, né? Que você faz a transplante de medula óssea, por exemplo. Porque a medula óssea ela só consegue se diferenciar nas células que compõem o sangue, que são glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Mas se a gente quiser, por exemplo, fazer um tratamento num diabético para reconstituir o seu pâncreas, a gente não consegue utilizar uma célula multipotente. Tá? E células unipotentes são aquelas também que têm um potencial muito baixo de diferenciação e uma qualidade inferior. Então, assim, uma alternativa para se trabalhar com células-tronco adultas seria realizar aquilo que a gente já conversou da indução da pluripotência in vitro. Mas isso ainda encontra-se em processo de experimentação. Então, o que seria, né, trabalhar com pluripotência induzida in vitro? Seria nada mais, nada menos do que você pegar células do organismo de um animal adulto, em laboratório, causar uma reprogramação gênica dessas células. Como que isso é feito? Utilizando vírus como vetores para a introdução de novos genes no material genético dessa célula adulta, fazendo que ela volte a se comportar como se ela fosse uma célula embrionária. Então, seria você fazer com que a célula adulta sofresse uma reprogramação, voltasse, perdesse sua diferenciação e retomasse seu potencial. Né? Então, in vitro, a partir de células obtidas de um indivíduo adulto, é feita a injeção de genes específicos com auxílio de vírus que atuam como vetores. Esses genes se associam ao material genético dessa célula, fazendo com que elas... o problema disso ainda encontra-se em processo de pesquisa, porque muitas vezes esse processo de reprogramação responde do jeito esperado. Essas células também podem vir a se desenvolver em tumores e tem também essa questão ética, porque como envolve a possibilidade de edição de genes, de manipulação do material genético, isso pode ser utilizado para fins inescrupulosos também. Então ainda encontra-se sendo desenvolvido para fins de pesquisa e não comercial. Então, nós conversamos até aqui a respeito das células-tronco, da potencialidade dessas células-tronco e a diferenciação celular, então, né? O que é? É um conjunto de processos que fazem com que uma célula indiferenciada adquira funções específicas, ou seja, se torne especializada. Então, é um processo em que vai ocorrer a restrição do potencial celular, uma vez que essas células adquirem especializações. O que acontece? Nós vimos que todas as células que constituem o corpo do animal, o corpo humano, elas se originam a partir de uma única célula, de um zigoto, que começa a se dividir por meio de mitose. Então, todas as células do organismo apresentam dentro do núcleo a mesma informação genética, tá? O que vai fazer com que determinadas células se comportem de um jeito e outras se comportem de outro jeito é o modo como esse material genético vai se expressar. Então, nesse contexto, por meio de sinais extracelulares, sinalização química, sinalização local, química, isso vai causar, vai promover na célula um silenciamento ou expressão gênica. Nós vimos que quem controla todas as funções e atividades da célula é o núcleo, o material genético. Só que para que ele consiga controlar as funções da célula, o DNA ele precisa ser transcrito produzindo RNA mensageiro que precisa ser traduzido em proteínas. Lembra que eu falei que as proteínas são as verdadeiras efetoras da célula. Então não basta todas as células terem a mesma informação no núcleo. Cada célula vai desempenhar uma função específica, porque em cada célula determinados trechos do DNA vão estar silenciados enquanto que outros vão ser expressos.
Lembrando que o DNA ele é constituído pela repetição de nucleotídeos que são compostos por bases nitrogenadas e trechos específicos desses nucleotídeos codificam proteínas específicas. Esses trechos específicos de nucleotídeo no DNA são os genes. Então, só relembrando, como é que se dá a expressão gênica, né? Então, a expressão gênica é um processo por meio do qual uma sequência específica de nucleotídeos no DNA vai ser transcrito, a partir do qual vai ser produzido um RNA mensageiro que vai lá para o citosol e vai ser decodificado produzindo uma proteína. Daí vocês lembram que a célula precisa de uma maquinária específica para que haja a expressão gênica. Então, cada célula vai apresentar fatores de transcrição específicos para produzir as proteínas de que elas necessitam. Embora as principais enzimas implicadas no processo de transcrição sejam as mesmas para todos os tipos celulares, porém existem outros fatores de transcrição implicados nesse contexto que vão determinar que genes específicos para uma determinada célula sejam expressos, enquanto outros não. Então, enquanto alguns genes vão ser expressos em determinados tipos celulares, esses mesmos genes podem estar sendo silenciados em outros tipos celulares porque as proteínas codificadas por esses genes para outros tipos celulares não interessam. Como que se dá, né, o silenciamento gênico? O que significa o silenciamento gênico? Então, ele consiste na regulação negativa da expressão de um gene. E esse silenciamento gênico, ele pode acontecer em diversos níveis. Então, vocês lembram que a transcrição gênica só é possível quando o DNA encontra-se descondensado. E daí vocês lembram que a cromatina, ela apresenta áreas de eucromatina intercaladas com áreas de heterocromatina. Nessas áreas de heterocromatina, os genes que se encontram nessas áreas, eles não serão transcritos. É uma área de DNA inativo. Então, a própria condensação da cromatina em diferentes trechos, que é variável de acordo com o tipo celular, determina esse silenciamento gênico. Além disso, vocês lembram que depois que ocorre a transcrição, é formado um RNA mensageiro prematuro, digamos assim, né? Um transcrito primário que é composto por áreas de exons e introns. E que dependendo dos introns que são removidos, um gene pode codificar diferentes proteínas. Então, esse controle, né, transcricional, digamos assim, esse controle do processamento desse transcrito primário também vai possibilitar que determinadas proteínas sejam codificadas de maneira distinta para os diferentes tipos celulares de acordo com suas funções. Além disso, o RNA mensageiro, quando ele vai para o citossol, ele pode ser simplesmente silenciado, digamos assim, estocado, né? Ou seja, não é porque o RNA mensageiro foi para o citossol que necessariamente ele vai ser traduzido por um ribossomo. Então, ele pode ser silenciado, digamos assim. Outro tipo de controle. E além disso, depois que ocorre a tradução do RNA mensageiro para o ribossomo e produção da proteína, essa proteína também pode sofrer modificações pós-traducionais, que nós dizemos, alterações, por exemplo, na sua conformação terciária, quaternária, que fazem com que ela exerça uma função distinta. Então, notem que, embora todas as células do corpo de um animal, de um ser eucarionte multicelular, apresentem a mesma informação genética no seu núcleo, a forma como essa informação genética é expressa, os genes que são expressos, as proteínas que são expressas vão ser distintas em cada tipo celular. Isso vai ser determinado pelo local onde a célula se encontra e por sinalizações químicas e hormonais. E é isso que determina a diferenciação celular. É isso que faz com que determinadas células desenvolvam funções específicas e apresentem uma morfologia específica distintas de outras. Então, é isso que faz que o hepatócito tenha cara de hepatócito e funcione como hepatócito, enquanto o neurônio tem cara de neurônio e funciona como neurônio. Tá ok? Aí aqui só uma curiosidade, que essa diferenciação celular, ela não se restringe apenas aos embriões, tá? Então, assim, existem alguns tecidos celulares que
continuam a sua diferenciação ainda no animal adulto. Então, por exemplo, os rins, fígado, sistema nervoso, eles não estão completamente diferenciados assim que o animal nasce. Então, ainda no recém-nascido, esses tecidos terminam seu processo de diferenciação. E um outro tecido em especial é a glândula mamária, que só completa, né, a sua diferenciação depois da primeira lactação. Bom, eu pergunto para vocês, esse processo de diferenciação celular é reversível? Não, assim, naturalmente é muito difícil. Se a gente considerar um animal, o ser humano, essa desprogramação nuclear, ela é muito difícil de ocorrer de maneira natural. Uma vez que a célula se diferenciou, ela não consegue se desprogramar. Acredita-se, né, alguns estudos indicam que os hepatócitos, para possibilitar a regeneração hepática, sofram um tipo de desprogramação parcial. Mas essa desprogramação ela é mais evidente em alguns peixes, insetos e plantas, de maneira natural. Se não, uma forma, né, de reverter essa diferenciação seria de maneira artificial, fazendo a indução in vitro, como nós já vimos anteriormente.